dos seus filhos, né? E segundo, a sua vida material, a sua vida de prosperidade, a sua vida financeira, né? Ele lembra muito aquela frase que nós sempre utilizamos no nome do Senhor, que é os critérios da nossa vida pessoal, né? Deus, família e igreja, não é? Parece que é o mesmo contexto, né? Nossas prioridades são Deus, família e igreja. Claro que em relação a Deus, família e igreja, todos são importantes. Deus, família e igreja são importantes, mas cada um na sua ordem de prioridade, cada um na sua ordem de valorização. Cada um tem que ser a sua ordem, naquele momento você vai o quê? Valorizar aquele momento que é a sua prioridade. Entendemos que Deus é a nossa prioridade maior. Mas claro, quando você honra a sua família, você está honrando a Deus. Até porque a instituição família é criada por Deus. Então a gente entende que é Deus, família e igreja. Não é? Mas claro que igreja tem seu valor também. Por exemplo, domingo de manhã, você levanta às 7h30 da manhã. A primeira coisa que você lembra é sua prioridade do dia: tomar um café e ir para a igreja. É a sua prioridade do dia, correto? Amanhã, segunda-feira, você vai acordar às 6 da manhã, às 5h30. Sua prioridade: tomar meu café e ir trabalhar, não é? Mas entendemos que acima de todas as nossas prioridades é o nosso relacionamento com Deus. O autor do livro de Jó, ele abre assim o livro, né? Minha prioridade, meu relacionamento com Deus. Ele fala, tanto que ele fala, reto e temente a Deus. Segundo, meu contexto familiar. Terceiro, a minha vida social, a minha prosperidade e a minha vida financeira. Está vendo aqui que tem uma lição aqui, logo no início do livro de Jó? Isso que é bacana, né? Deus, ele relacionado com Deus, seu caráter, a sua família, e encerra ali no tópico, no versículo número 3, a sua vida material, a sua vida financeira. Amém ou não amém? Amém. Vamos ao tópico número 1. Tópico número 1, indo para a introdução. O autor vai dizer assim da revista: o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esses gigantes da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época, igual a nós. Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais, família sólida e comunhão com Deus. Acabei de falar isso agora, só que o autor da revista introdução, ele faz o inverso que eu. Ele fala dos seus bens materiais, fala da família e fala da comunhão com Deus. A questão do livro de Jó em relação à revista que nós estamos estudando hoje é a seguinte: uma pessoa, qualquer pessoa, ela pode ser rica, ter uma boa família e ter comunhão com Deus. Uma pessoa próspera, tem a condição financeira, ela pode ser abastada financeiramente, ela pode ter uma boa família, uma família sólida, ela pode ter comunhão com Deus. Amém? Sim, pode. É fácil? Não. Ainda mais no contexto que nós vivemos hoje de um mundo materialista. O que se diz lá fora, não no contexto de quem tem comunhão com Deus, é a seguinte: fique rico ou morra tentando. Já ouviu essa frase? Essa frase existe lá fora: fique rico ou morra tentando. Quer dizer, tenha bens materiais por qualquer caminho, não é? Mas consegue seu bem material. Já a vida cristã, aquele que tem comunhão com Deus, ele consegue administrar os seus bens, ter uma família sólida com comunhão entre os parentes, entre a família, e ter sua vida com Deus. Agora, é uma luta diária para que esse equilíbrio exista. Claro que nós somos tentados todos os dias de nossos bens materiais. Claro que nós somos tentados todos os dias para permanecer a nossa família sólida e ter a comunhão com Deus. É difícil? É, mas não é impossível. E o maior exemplo que a Bíblia nos dá, uma pessoa pode ter bens, uma boa família e comunhão com Deus, é a vida de Jó. É isso que a revista de hoje vai nos tratar. Você pode ter tudo isso e ter um bom relacionamento com Deus. E isso agrada ao Senhor. Aleluia. Você pode ser rico? Pode. É pecado? Não. Você ter um bom carro é vaidade? É pecado? Não.
A forma que você administra, a forma que você demonstra aquele bem, é que vai te dizer se você tem comunhão com Deus ou você não tem comunhão com Deus. É aquela pessoa que hoje come ovo frito e amanhã ele come um bife acebolado. É aquela pessoa que hoje come sardinha, amanhã está comendo caviar. Para ela, aquela pessoa que tem sinceridade de coração com Deus, é a mesma coisa. Até porque, ô glória, até porque eu nunca comi tanto ovo na minha vida, irmão, quanto nos últimos dias. Glória a Deus, adoro o ovo, não sei como é que está no colesterol, entendeu? Mas aquela pessoa que tem comunhão com Deus, ela não tem vaidade. Você pode ter bens? Pode. Você pode buscar bens? Pode. Você pode buscar riqueza? Pode. A situação é como você busca isso. Se a forma é lícita ou se a forma é ilícita. Amém ou não amém? E como você administra isso. Aí está lá, bens materiais, família sólida e comunhão com Deus. Essa harmonia ela tem que existir. Daqui a pouco a gente vai falar sobre prosperidade. Essa harmonia tem que existir. A boa pessoa que tem relação com Deus sabe administrar tudo isso, sabe fazer uma boa relação, um equilíbrio entre os seus bens, um equilíbrio entre a tua família e o equilíbrio entre a sua comunhão com Deus. Essa é a introdução da nossa revista. Ponto 1, irmão. Qual é a revista? O homem de caráter irretocável, íntegro ou sincero. O caráter define que uma pessoa é de verdade. O caráter define que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. Mau caráter define a pessoa que não merece confiança, que é dissonante e que, portanto, não possui valores nobres. Jó era um homem sem pecado, mas tinha caráter irretocável. Perdão, corrigindo. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. No primeiro, eu estou apresento como um homem íntegro. A palavra íntegro, que traduz do hebraico, tchan, possui o sentido de inocente, sem culpa. No grego, segundo a Septuaginta, a palavra alektinos remete ao que é verdadeiro. Caráter. Caráter. Eles sempre costumam falar, né, distinguir as pessoas de dois extremos, né? O bom caráter e o mau caráter. A revista ela já dá o sentido do que é a pessoa de caráter. São os seus valores interiores. O mau caráter não tem os valores nobres, não tem os bons valores dentro de si. A pessoa que tem um bom caráter, dentro dela, ela já possui os bons valores. Que valores são esses? São os valores do nosso julgamento interno para questões da vida. É ruim quando a pessoa passa na rua, né? E você olha a pessoa, você vai lembrar dela em várias situações e questões da vida e distingue logo o caráter da pessoa. Se a pessoa é um bom caráter, tem um bom caráter, você tem um bom caráter. São os valores que ela tem pessoais internos em relação às questões da vida, em relação a todo o contexto. E o caráter da pessoa, você vê esse caráter onde? No seu dia a dia, no seu contexto diário, na sua forma de relacionamento, nas questões que aparecem entre ela e você. Vai distinguir se a pessoa tem um bom caráter ou se não tem um bom caráter. E as questões da vida que aparecem para nós, os nossos valores internos que são implantados ao longo da vida, em nossa vida, é que vai avaliar as questões da vida, o nosso dia a dia, nosso contexto diário. Aí o autor de Jó vai trazer para nós, primeiro, ele é íntegro, sincero, bom caráter. Segundo, no hebraico, inocente sem culpa. Quer dizer, você não pode apontar aquela pessoa em nenhuma falta, em nenhuma questão. Já no grego, é uma pessoa verdadeira. É olhar para você e ver em você somente verdade. É olhar em você e só ver uma pessoa que não tem dor de mentira. É olhar para você e ver uma pessoa que preza pela verdade. E quando ele fala inocente, quer dizer o quê? Você não pode culpar aquela pessoa de nada. Não é nenhuma questão sobre ela.
Então Jó, o autor do livro de Jó, ele vai dizer que Jó era íntegro, sincero, inocente, sem culpa e verdadeiro. O que falta hoje, muito hoje, no mundo lá fora, são pessoas de verdade. São pessoas verdadeiras. A pessoa verdadeira, ela preza pela verdade. E ela preza pela sua palavra. Quando a pessoa é de verdade, ela preza pelo que ela fala. É você falar para mim algo, eu confiar na sua palavra. Não, você faz o que eu posso confiar. É uma pessoa de verdade. E ele abre os adjetivos do caráter de Jó, dizendo que ele tem bom caráter, inocente, sem culpa e verdadeiro. É uma pessoa de verdade. É uma pessoa que você não pode ver culpa de mentira nenhuma. Você pode apontar aquela pessoa, mas é uma pessoa de verdade. O caráter nosso, nossos valores internos, vou terminar esse tópico aqui dizendo o seguinte: nossos valores internos, nosso caráter é testado todos os dias. Acorda de manhã, até você deitar à noite, o seu caráter é testado, os seus valores são testados todos os dias. Qual o valor que você dá para aquele troco de 5 centavos no ônibus Nossa Senhora da Penha? Teu caráter é testado ali. Qual o valor do seu caráter quando você para no sinal de trânsito, 8h30 da noite, só tem você na esquina? Seu caráter é testado ali. Qual o valor do seu caráter quando você está dentro da tua empresa e o teu colega, o teu patrão te quer falar? O nosso caráter, nossos valores internos são testados todos os dias. E isso o autor a Jó vai dar esse adjetivo para ele. Jó era um homem de bom caráter, inocente, sem culpa e verdadeiro. Você pode glorificar o Senhor? Segundo ponto, irmãos, reto. Pode acompanhar com essa revista aí? Todos querem revista? Se você não tiver revista, irmãos, procure a Secretaria de Escola Dominical, tá bom? Para ter acesso lá à sua revista, tá bom? Reto. Ele também é um nome reto que, no hebraico, Iassã, acredito que seja assim, tem o sentido de alguém justo e direito. Na Septuaginta, acordo com o grego Amentos, possui o sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Eu fui olhar no dicionário o sentido da palavra irrepreensível, que quer dizer a pessoa não dá margem para repreensão. A pessoa que é irrepreensível, ele não dá margem para ser chamada a atenção. Ele faz tudo segundo a regra, ele faz tudo segundo a lei, faz tudo segundo o que lhe mandam, para que ele não erre e ninguém lhe chame a atenção. Uma pessoa irrepreensível é a pessoa que você não precisa corrigir, é a pessoa que você precisa estar chamando a atenção, mas dela mesma ela se policia. Para quê? Para não errar. Não é bacana isso, né? Se dissesse, pastor Moisés, um homem irrepreensível. Glória a Deus. É um homem que entende o que é certo e o que é errado. Não precisa estar corrigindo ele, não precisa estar chamando a atenção dele. A pessoa irrepreensível, ela já tem entendimento do quê? Do que é certo e do que é errado. O nosso comportamento ela tem que ser irrepreensível em tudo. Dentro da igreja, nos costumes da igreja, na doutrina da igreja, na palavra do Senhor, porque nós entendemos que não precisamos ser chamados a atenção, porque nós já entendemos a palavra. Nós temos que ser irrepreensíveis lá fora, no nosso contexto diário. Qual é a regra hoje para entrar no supermercado? Máscara, álcool gel e medição de temperatura. Você não já sabe? Para que você vai sem máscara? Para ser chamado a atenção. Eu vi isso no mercado. É uma situação até meio sem nexo, né? A pessoa, a pessoa vem, pega o carrinho, quer entrar, está com a máscara no bolso, o segurança fala: senhora, coloca a máscara. E está reclamando. É uma pessoa que precisa ser repreendida. Mas a pessoa irrepreensível fala: a regra é essa, eu vou cumprir. É isso que está mandando a lei? Vamos cumpri-la. Sermos irrepreensíveis no nosso trabalho, no ambiente da empresa.
empresa. A empresa tem regras. O patrão tem jeito de trabalhar. Sejamos de maneira trabalhando, de maneira que não há necessidade de nós sermos repreendidos. Porque a pessoa que é irrepreensível, ela entende o que tem que ser cumprido. Ela entende a verdade. Ela entende as regras e cumpre as regras. Quer ver um exemplo da Bíblia, de uma pessoa irrepreensível? Ou melhor, um casal. Lucas 1, por favor. Lucas 1, 5. Lucas capítulo 1, versículo de número 5. Lucas 1, 5. Paulo, vem pra gente. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. O 6, por favor. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Maravilha. Isabel e Zacarias. Olha o que o doutor Lucas, o adjetivo que vai dar para esse casal. Irrepreensível, vivendo irrepreensivelmente em todos os que? Mandamentos e preceitos do Senhor. Quer dizer, eles conheciam os mandamentos do Senhor e os cumpriam. Para quê? Para que ninguém repreendesse ele. Era olhar para Isabel e Zacarias e dizer o seguinte: não precisa corrigir eles, não. Não precisa, em relação à lei, os mandamentos, preceitos do Senhor, não precisa. Eles sabem. Olhavam para Isabel, olhavam para Zacarias e apontavam assim: está ali um casal irrepreensível. Está ali um casal que precisa chamar atenção. Mas conhece a verdade, conhece a palavra. Na nossa vida cristã, em relação à palavra, em relação à igreja, em relação à doutrina, em relação aos ensinos do nosso pastor, nós temos que ser irrepreensíveis. Quando você é um crente irrepreensível, em tudo isso, você está dizendo o seguinte: eu conheço, eu cumpro, eu faço, não precisa ser corrigido. Por quê? Eu entendi o valor que tem no ensinamento. Isabel e Zacarias está dizendo para mim e para você agora: olha, os mandamentos, os preceitos eu conheço, eu cumpro, eu faço, eu sou irrepreensível. Você pode glorificar o Senhor? Nossa vida cristã, nós temos que ser na palavra, nos costumes, na doutrina, no ensino do pastor, irrepreensível. Quando você entende a palavra, quando você entende tudo isso, você vive uma vida cristã muito melhor. Aquela pessoa que é irrepreensível, ela não tem dúvida, ela não tem variação, ela não tem altos e baixos, ela sabe, é uma pessoa equilibrada em tudo isso. Ela sabe o teu contexto, ela sabe o que tem que viver, ela sabe o que tem que fazer, é uma pessoa irrepreensível. O livro de Jó traz isso em relação a Jó. Ele era reto, é uma pessoa irrepreensível. Isabel e Zacarias é um outro exemplo de um casal irrepreensível. Amém ou não amém? Está com a sua revista aberta aí? Vamos lá, tópico número 3, 1.3. Temente a Deus e desviava-se do mal. Jó é descrito como alguém temente a Deus e se desviava-se do mal. Esta palavra, de acordo com o termo relativos ao hebraico, Shu e Yaré, traduz a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Já na Septuaginta, os termos relativos ao grego, Theosebes e Apesho, traz o sentido de alguém devotado ao culto e adoração a Deus e que, por isso, mantinha o mal sempre à distância. A Escritura mostra que, muitos antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinava: teme o Senhor e aparta-se do mal. Quando você lê esse finalzinho dos adjetivos que o autor dá a Jó,
quando fala temente a Deus e desvia-se do mal, são dois valores ali interessantes que são oponentes: Deus e o mal. O autor a Jó, ele vai fechar os adjetivos em relação a Jó, falando de Deus e o mal. E são dois valores opostos. Não existe equilíbrio entre os dois, não existe harmonia entre os dois valores. Ao contrário, se você quer temer a Deus, se afasta do mal. Se você quer o mal, você está se afastando de Deus. Olha que interessante isso, né? Dá vários adjetivos do caráter, da vida de Jó, mas ele diz assim, ó, ele era temente a Deus, temente a Deus, e se afastava do mal. Ele faz aqui uma balança desequilibrada, valorizando ele temer a Deus e jogar lá para baixo o mal. Está vendo isso? São polos opostos que o autor deixa aqui, que para nós entendermos o seguinte, quem teme a Deus se afasta do mal. Quem honra a Deus não pratica o mal. Quem quer se achegar a Deus se afasta do mal. Isso, quando ele se fala do mal, ele fala do mal como um todo. O mal carnal, o mal humano, o mal do mundo, as oferendas do mundo. Quer dizer, tudo que se relaciona, o que é mal, tudo que se relaciona, que é contrário a Deus, se afasta. Teme a Deus. Interessante que ele tem, quando fala temer, não é? Na tradução aqui, é devoto, culto de adoração. E quem adora se achega a Deus, quer dizer, se achega a Deus e se distancia do mal. Está vendo o que é interessante? Deus e o mal. Jó, ele entendia isso. Eu consigo temer a Deus e todos os dias me afastar do mal, fugir dele, sair dele, não me apegar a ele. Quer dizer, é a pessoa estar na casa do Senhor, louvando o Senhor, cultuando o Senhor, temendo a Deus, e lá fora se afasta do mal. Não tem como você assumir um púlpito, um microfone desse, dizendo que tem a Deus, mas lá fora você está com a prática do mal. Uma hora vai ser revelado. Uma hora a ficha cai. Não existe equilíbrio, não existe harmonia nisso, não, de forma nenhuma. Deus não compactua com nenhum erro, Deus não compactua com nenhum pecado que um dia não possa ser revelado, desmascarado, mostrado. Porque aquele que diz que teme a Deus e pratica o mal, meu querido, é certo, a receita é certa, uma hora cai. Porque Deus não se deixa escarnecer. E aí daqueles a qual vem o escândalo. O autor a Jó vai fazer isso, é um equilíbrio, não tem equilíbrio, mas são polos opostos, Deus e o mal. Teme a Deus e se afasta do mal. Amém. Aleluia. Amém ou amém? Amém? É isso que ele está querendo dizer. A vida que ele quer dizer assim, a vida que você leva aqui temendo a Deus, escola dominical, 9 horas da manhã, domingo à noite, 6 horas, terça-feira, 7h30, cultuando o Senhor, louvando o Senhor. A vida que você tem aqui, você tem que ter lá fora. A forma que você se expressa, se fala, age, pensa, adora o Senhor, tem que ter lá fora. Que aqui você teme a Deus e lá fora você também tem que temer a Deus. Tanto que Jó teme a Deus que vai descrever isso no livro. Vai apontar Jó, ele temia Deus e se afastava do mal. O Robson temia Deus e lá fora se afastava do mal. O Robson temia Deus na igreja todos os dias do culto, mas lá fora se afastava do mal. Amém. Aleluia. Não é? Não existe isso. Não tem equilíbrio. Não tem harmonia nisso. Teme a Deus e se afasta do mal. Não tem como você não lembrar o autor do primeiro salmo. É praticamente isso também. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia em dia. O que ele faz? Se afasta dessa turma, bota para fora, se achega a Deus. Através de onde? Através da tua santa palavra. Aí vem os resultados. A pessoa que teme a Deus e se afasta do mal, será como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, cujas folhas não caem, o seu fruto dá na estação própria. E encerra dizendo: e tudo quanto essa pessoa fizer, prosperará. Aleluia.
quer ser rico, quer ser próspero, quer ver dar tudo certo, se afasta do mal, se achega a Deus e tudo que você fizer prosperará. Amém ou não amém? E os adjetivos que dá a Jó, está aqui, irmão, diz o seguinte, ó, não adianta achar que tem equilíbrio com isso. Deus e o mal. Não tem equilíbrio. Mas ele vai dizer o seguinte, ó, tema Deus e se afasta do mal. É isso que está nos ensinando essa manhã. No nosso contexto diário, eu costumo sempre dizer, eu fui pastor de igreja, irmão. Tive a minha experiência pastoral, não é? Está na igreja de manhã, está cultuando ao Senhor 2 horas em minha comunidade, louvor ao Senhor, ouvindo uma boa palavra, é muito bom estar aqui, irmão. É muito bom. É um ambiente maravilhoso. Mas quando você sai da porta para fora, você está no contexto diário, é ali que você vai mostrar se você teme a Deus. Aleluia. Se tudo aquilo que você ouviu e aprendeu aqui, você vai praticar lá fora. É lá que nós somos verdadeiramente crentes. É lá que somos verdadeiramente cristãos. É lá que nós vamos mostrar que nós tememos a Deus e nos afastamos do mal. Você pode glorificar o Senhor? Amém ou amém? Teme ao Senhor e aparta-se do mal. Já dizia o sábio Salomão. Tópico 2, irmãos. Tópico 2. O homem sábio e próspero. Um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Riquezas, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos do Oriente. No caso que maior não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região, e ressaltam o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destacava a sabedoria dos orientais expressa em provérbios, canções e histórias. Isto fazia dele um homem proeminente, a quem as pessoas corriam e com frequência em busca de conselho e orientação. Esse tópico aqui, sobre a sabedoria e prosperidade de Jó, ele vai destacar, vai trazer para nós que além dele ser grande, ser rico, além dele ter bens materiais, era um homem que tinha sabedoria. Sabedoria não é inteligência. Uma pessoa inteligente pode ser até inteligente, mas pode ser uma pessoa que não seja sábia. A pessoa sábia, ela sabe utilizar seu conhecimento para dirimir problemas, trazer soluções, trazer a palavra certa na hora certa. A Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que as pessoas vinham até Jó para lhe ouvir, a dar soluções para problemas, a dar uma palavra sábia em relação às questões. Vamos abrir a Bíblia no livro de Jó, por favor? 29 e 21. Jó 29, 21 e 22. Jó 29, 21 e 22. Senhora Paul, lê para a gente, 21 e 22. Jó 29, 21 e 22. Isso. 29, 21 e 22. Ouvindo-me, esperavam, e em silêncio entendiam ao meu conselho. Acabava minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles. Obrigado. Aqui está falando que as pessoas vinham procurar Jó para me ouvir. E tinham atenção no que ele ouvia. É
bom, né, quando a gente ouve uma pessoa sábia, né? Uma pessoa madura, uma pessoa que tem palavra de conselho, uma pessoa que tem sempre uma palavra que vai dirimir problemas. Era o caso de Jó. As pessoas vinham ouvir Jó, procuravam Jó para lhe dar conselhos. O sábio, ele tem diversas palavras de conselho para qualquer questão. O inteligente, né? Glória a Deus por pessoas inteligentes, né? Inteligente para certos rumos. Mas o sábio, ele sabe contextualizar tudo. O sábio, ele ouve mais que fala menos, não é? Ele percebe a situação, ele ouve a situação, analisa a situação, e no final ele dá aquela palavra sábia. Eu tive alguns pastores que tinham essa alegria, né, de ter palavras sábias. Eu participei de várias reuniões ministeriais, administrativas, né? Eu conheci, tinha muitos pastores que chegavam a falar aquela palavra, né, reta, né, que cortava, né, dirimia o problema, dava solução para o problema. Aqui Jó, ele era procurado para isso. Aí o texto vai dizer o quê? Ouviam-me, eles me davam atenção, esperavam em silêncio e entendiam e atendiam ao meu conselho. E acabava a minha palavra, eles não replicavam, quer dizer, não questionavam a minha palavra. E minhas razões destilavam sobre ele. Quer dizer, eles entendiam as palavras sábias que Jó lhe dava. Que bonito, né? Jó, ele não era grande somente em bens materiais. Ele era grande em todo o Oriente pela sua sabedoria, pelas suas palavras, pelas suas formas de entendimento das questões da vida. Então as pessoas procuravam ele. O autor aqui da revista vai falar sobre isso, sobre nós sermos sábios, pessoas que se utilizam da sabedoria. Tiago, ele vai falar sobre sabedoria, Tiago 1,5, que ele fala, quem quer sabedoria, peça a Deus. Deus pode lhe dar sabedoria. Aonde, pastor? Às vezes tem questões na sua casa, questões no seu trabalho, questões no seu dia a dia, para dirimir um problema, peça sabedoria a Deus. Deus pode nos dar sabedoria. Pastor Robson, eu estou com uma dúvida, uma questão aqui. Irmãos, talvez eu tenha sabedoria para dar uma resposta. Mas peça a Deus sabedoria nessa questão. Peça a Deus uma palavra sábia quando você for aconselhar alguém. Tiago vai dizer só, quer sabedoria? Peça a Deus. Algo que é interessante, Tiago 3,17. Quem está aí rápido no gatilho na Bíblia? Tiago 3,17, por favor. Posso ler para nós? Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois considerada, tratada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ô glória! Olha os adjetivos da sabedoria do alto. Se você pedir sabedoria a Deus, o que é do alto, qual que ele vem? A do alto vem primeiramente pura, quer dizer, sem mácula, perfeita, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, quer dizer, não é imparcial, aliás, ela não tem partido, ela não tem nem A nem B, e sem hipocrisia, quer dizer, ela é sincera. A pessoa sábia tem tudo isso. Tiago vai dizer, quer sabedoria? Peça a Deus. Fala com ele. Pastor, tem uma questão difícil. Peça sabedoria. Pastor, tem uma audiência na justiça naquele dia. Senhor, me dê sabedoria para falar. Vou conversar com o meu patrão dia X, a minha questão. Peça a Deus sabedoria. Eu tenho certeza, Deus pode te dar sabedoria. Pastor Robson, tem uma questão dentro da minha casa, no meu lar. Está difícil. Talvez eu não tenha uma palavra sábia para você, mas Deus pode te dar sabedoria. Tanto para os irmãos, quanto para as irmãs. Sabedoria. Eu vou dizer aqui carinhosamente, os irmãos conhecem um pouco da minha história profissional. Trabalhei 22 anos em Nova Iguaçu com um libanês, senhor Badi. E nesse período todo que trabalhei com ele, eu vi diversas situações que ele usou de sabedoria. Homem inteligente, homem com cultura, mas diversas maneiras, diversas situações que apareceram para ele, eu vi tratar com
sabedoria. Via pessoas vindo do Rio, pastor. Do Rio, 1 hora de viagem para sentar do lado dele para ouvir ele falar e me dar conselho. Via funcionários pedindo para conversar com ele, para lhe dar conselho. Questão de matrimônio, amigos dele, amigas dele, viram lhe pedir conselho. Porque era uma pessoa sábia. A pessoa sábia nós gostamos de ouvir. A pessoa sábia nós gostamos de procurar. As pessoas sábias entendem que aquela pessoa, ela tem uma virtude de sabedoria para nos ajudar. E no nosso dia a dia, irmãos, precisamos de Deus sabedoria para tratar nossas questões, tratar do nosso cotidiano, nosso relacionamento dentro de casa, nosso relacionamento entre o próximo, nosso relacionamento com a empresa, nosso relacionamento com nossos irmãos. Tem a sabedoria. E a sabedoria, sabe o que mais faz? Ele ouve mais e fala menos. Vamos ouvir mais, vamos aprender mais, vamos ouvir mais as pessoas. Tem pessoas que nos procuram, eu creio que cada um aqui já passou por essa experiência, que quer falar. Já viu a pessoa que está cheia dela, cheia, precisa desabafar? Deixa ela falar. Às vezes você fala 2 palavras no final. Sabe que ela vai dizer para você? Poxa, foi bom ter conversado contigo. Sai daqui tão bem. Ela falou 700 palavras, você falou 2. Ela se fez. Por quê? O sábio ouve. Dá atenção. Né? Ouvir a pessoa faz bem. Temos sabedoria. Lucas 2:52, o pastor leu aqui essa semana, para um jovem aniversariante, fala do próprio Jesus. Como é que Jesus crescia? Em sabedoria, estatura e graça. Olha como é que o autor começa, Lucas 2. Ele crescia não em inteligência, mas ele crescia em sabedoria. Quer dizer, até uma criança, até um menino, até uma menina pode crescer em sabedoria. Oh glória! Sabe qual é a minha palavra para você, pai? Sabe qual é a minha palavra para você, mãe, nesta manhã? Deus vai dar sabedoria aos teus filhos. Eles vão crescer na sabedoria, na estatura e na graça de Deus. Amém ou amém? Jesus foi menino como nós, o pastor ensinou aqui, não é? Teve a idade do Alisson, 18 anos, teve várias idades, vários meninos, mas cresci em sabedoria, estatura e graça. É a palavra que eu peço a Deus nesta manhã para a sua família e seus filhos, que eles venham crescer em sabedoria, estatura e em graça. Não é? Nós vamos ter que ser sábios dentro de casa. Eu costumo dizer que todo dia, né, nós somos testados todos os dias. Somos testados no trabalho, somos testados na família, somos testados na rua, não é? Mas temos que ter sabedoria dentro do lar. Lá em casa, eu sempre dou exemplo da minha casa. Na minha casa é o seguinte: quem responde tudo lá é a Alessandra. Quem manda lá é ela. Não é? Todas as questões, quando vão, os filhos vão levar as questões, ele passa por onde? Para a mãe, né? Como é que se fala? É a promotoria de defesa, né? O Ministério Público, né? Passa por ali. Quando ela vê que não dá para resolver, a frase é: fala com teu pai. Aí eu tenho que ter sabedoria. Sabedoria. Ao mesmo tempo, a sabedoria tem que ter equilíbrio. Por exemplo, ela fala uma coisa, eu tenho que ter sabedoria de que não tinha autoridade dela. A esposa falou X, eu vou concordar com X, para não tirar a autoridade dela. Agora, quando eu falar Y, aí o Y vale para todos. Lá em casa na minha casa sim. Passa pelo Ministério Público, na advocacia defensiva ali, né? Aí quando não dá tudo, vai ali para o Supremo, né? O STF lá de casa, né? Aí passa por pastor. Aí eu peço a Deus sabedoria todos os dias, porque são várias questões. Hoje meu filho com 18 anos, minha filha com 10 anos, eu tenho que ter um equilíbrio, né, dar palavras corretas para o período deles, das questões ali presentes na hora. Quando meu filho tiver 45 anos, né? Quando tiver 40 anos, tem que ter sabedoria para dar uma resposta sábia no período dele, nas questões dele que tem contexto. Peça a Deus sabedoria para lidar com várias questões do nosso dia a dia. Uma historinha que se conta, né? Não é fato, não sei se é fato real, mas
é bom compartilhar, já deve ter ouvido, mas vou repetir aqui. Foi um jovem que foi acusado de um crime. E ele era inocente, não praticou esse crime, mas os homens grandes da cidade queriam achar um culpado, escolheram ele como culpado e queriam que ele fosse condenado. Juiz, advogado de acusação, jurado, a população queria achar um culpado e botou em cima dele e queria que ele fosse condenado. Ele ia pagar pelos outros, mas ele era inocente, não cometeu esse crime. No julgamento, na audiência de julgamento, entre o juiz, entre o jurado, entre o advogado de acusação, estava tudo armado para que condenasse ele a sentença. Mas o juiz, para dar uma de imparcial, para dar uma demonstração de benevolência, ele, antes de bater o martelo, ele vai dar uma palavra e diz o seguinte: olha, como nós estamos vendo que tudo pesa contra você, mas para dizer que nós somos parciais e condenamos absolutamente, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar essa caixinha e colocar nessa caixinha duas palavras: inocente e culpado. E você, meu filho, você vai tirar esse papel. Se tirar o papel do inocente, você vai para casa. Se você tirar o papel do culpado, você está condenado. Vai dizer que nós somos injustos? Vou colocar nessa caixinha: inocente e culpado. A sorte vai dizer o destino. Faz o papel, coloca na caixinha, um de inocente e um de culpado, e dá para o rapaz. O rapaz naquela hora bota a mão dentro da caixinha, pega o papel, e na hora dele abrir, ele não abre. Ele bota na boca, mastiga e engole. Glória a Deus. Que papel ficou lá? Oh Deus. É culpado. Na verdade, todos os papéis estavam escritos o quê? Condenado. Falei aqui, todos os papéis estavam escritos condenado. Então, se todos estavam escritos condenado, ele pega um, e quando ele pega da caixa, ele vai dar condenado. Então, o que ele pegou seria inocente. Correto? Correto. Sabedoria. Não tinha como evitar. Se lá está escrito com todos condenados, o que ele engole, supostamente seria o de inocente. O nome disso é sabedoria. Sabedoria que salva até vidas, Aleluia. que livra pessoas. Amém ou não amém? Amém. Um exemplo, a gente sempre fala, né, que a mulher sábia edifica a sua casa, não é? Lembra de Abigail? Lembra dela? A questão dela com Nabal, seu esposo, que parte para cima de Davi, que rejeita, né, o pedido de Davi. Ela corre em direção a Davi, né, sabiamente, e prepara tudo, toda a alimentação, prepara a carga, né, para abençoar Davi, e vai na frente, porque Davi vinha furioso contra Nabal e sua família. Sabiamente ela vai na frente, o quê? Não faça isso, não entende contra o meu marido, não entende contra a minha família. Ela mostrou o quê? Sabedoria, entendimento. Temos que pedir, irmãos, sabedoria a Deus, para nós o quê? Dirimirmos as nossas questões da vida. Amém ou não amém? Tópico 2.2. O homem próspero. Homem de uso não era apenas rico, mas sobretudo próspero. O texto sagrado destaca aqui: além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família com o formato ideal. Ele também era fazendeiro, bem sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha também muitíssima gente a seu serviço. Homem próspero. O que é bacana, bonito aqui do texto de Jó, é que não é apenas o versículo número 3 que fala a sua prosperidade material, mas acima do versículo 3 tem o versículo 2 que fala dos seus filhos e das suas filhas. Quer dizer,
A prosperidade de Jó, o maior bem que Jó tinha, não eram seus camelos, não eram seus gados, não eram suas jumentas, não eram seus empregados. O maior bem que Jó tinha não está no versículo 3. O maior bem que Jó tinha está no versículo 2, que eram seus filhos, suas filhas, quer dizer, era a sua família. O maior patrimônio que o Robson tem é a minha família. O maior bem que eu possa ter na minha vida é a minha casa estar na presença de Deus Todo-Poderoso. Acima do versículo número 3, tem o versículo número 2. Meus filhos e minhas filhas. Diz aí, né, tem um ditado que se fala, não adianta você ganhar o mundo lá fora e você perder sua casa. Não adianta você acumular riquezas lá fora, mas você perder seus filhos. É o maior bem que nós temos. A minha família é o maior bem que eu tenho. E olha que Jó era próximo. E no contexto da época, no contexto do Oriente, 7 filhos e 3 filhos era uma bênção grande. Olha que coisa linda. Ideal, o número da perfeição, o número de Deus, né? 7 filhos, 7 meninos, não é? E 3 meninas, olha que lindo. Mas o destaque aqui é esse bem maior que ele tinha, que eram seus filhos e suas filhas. Podemos correr atrás de um bom carro, do trabalho, ganhar nosso dinheiro? Sim, não está errado. Mas não deixa de ter valor, a maior riqueza da sua casa, que é a sua família. Pastor Robson, vai ter situações que eu vou ter que abrir mão de coisa lá fora, bens, riquezas, por causa da minha família. Abra mão. Abra mão. Vou dar um exemplo aqui, um testemunho. Eu ouvi de uma esposa de pastor, antes dele ser pastor, salvando um casamento. Ele no seu trabalho estava sendo tentado por uma mulher. Ele contou para a esposa. A sua esposa sentada no sofá falou para ele: pede demissão. Pede demissão. Mas eu vou deixar o emprego, eu trabalho, Deus proverá. Pede demissão. Salva o nosso casamento, salva a nossa família. 2 rendas, 2 salários em casa, prosperidade, agora só tem um. Mas para salvar meu casamento, para salvar minha família, pede demissão. Abro mão, porque o maior bem que eu tenho é o meu casamento, é a minha casa, é meus filhos, é a minha família. Amém ou não amém? Jó era rico? Era. Próspero materialmente? Era. Ele era tão próximo materialmente, eu tentei em casa fazer uma conta em relação ao que a Bíblia fala, né? 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 mil bois. Eu fui fazer uma conta, mas não consegui chegar na riqueza. Eu consegui chegar mais ou menos hoje dos camelos que já tinha. 3 mil camelos. Eu consultei lá, em média, por baixo, um camelo hoje vale 2 mil euros. Traduzindo, em real dá pouco mais de 13 mil reais. Multiplicar 13 mil reais por 3 mil, só de camelo, vai dar 39 milhões de reais. Só de camelo. Se você partir para Dubai, se você partir para o Oriente Médio, lá o camelo é muito mais valorizado pelo fato dele ser utilizado em corrida. Tem um jockey aqui no Rio de Janeiro, lá tem corrida de camelo. Então tem camelo lá hoje que vale, eu estava estudando antes, mais de $1 milhão. O camelo campeão. Olha, nós temos uma ideia do que era a riqueza de Jó. Imagina 39 milhões naquela época. Estou falando do nosso contexto hoje. Para você ver, ele tinha 7 mil ovelhas. Perdão, 7 mil ovelhas. 3 mil camelos, dá 10 mil. 500 juntas de boi. Quando fala juntas de boi, você não sabe, né? Que é aquele par de boi com aquela canga. Oi? Repete aí. Canga, é isso? Que amarra os bois para quê? Para arar a terra, para puxar o carro de boi, não é? Se ele tinha 500 juntas de boi, então era 1000 bois. Quer dizer, e a Bíblia fala que ele era, que ele era fazendeiro, ele era agricultor, então precisava desse material, precisava dessa ferramenta. 500 jumentas. Jumento na época era para quê? Para transporte, para levar carga, levar pessoas. Traduzindo, ele tinha uma, vamos dizer assim, né, no nosso contexto, uma palavra bem
bem fraca aqui. Ele tinha uma frota de caminhão da época, vamos dizer dessa forma. Sem falar que ele tinha muitíssima gente, empregados, funcionários, a seu serviço. Era um homem próspero, era um homem rico. Mas o que é bonito em Jó, o que é lindo em Jó, ele conseguia equilibrar a sua riqueza com o bem-estar da sua família e conseguir temer a Deus com tudo isso. Volto ao que eu falei há 40 anos atrás. Nós, tementes a Deus, nós podemos ser ricos e ter uma boa família. Pode haver equilíbrio? Pode. Pastor, eu não sou rico, mas sou próspero, glórias a Deus. E é bom nós esclarecermos o que é prosperidade. A prosperidade do que tem a Deus não é somente riqueza material, não é só ter um bom carro, uma casa de praia, um bom salário. Você pode ser próspero naquilo que você recebe todo mês. Ser próspero é não ter necessidade de nada e Deus suprir tudo em sua vida. Eu sou próspero, glorifica o Senhor pelo ano de 2020, irmão. Eu sou próspero, estou desempregado, irmão, estou vendendo pizza, mas Deus não tem deixado faltar nada na minha casa. Isso é prosperidade. Prosperidade é você chegar às 11h30 da noite, deitar na tua cama, fazer a oração final do dia, deitar no teu travesseiro, em 2 minutos você dormir. Isso é prosperidade. Quantos estão ricos, milionários, uma casa com dezenas de suítes, mas quando deita a sua cabeça no travesseiro, não tem mais chão. Aí vai você, recebendo o salário mínimo, recebendo auxílio emergencial, mas quando você deita no teu travesseiro, você dorme 8 horas, 9 horas, acorda saudável e glorifica ao Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Isso é prosperidade. Claro, o livro de Jó quer trazer para nós o entendimento desse equilíbrio, tá? De que nós podemos ter bens materiais, temos riqueza, mas equilibrado. Aí ele vai nos ensinar o seguinte: que o maior bem que Jó tinha eram os seus filhos, era a sua família. E nós, irmãos, temos que fazer tudo para nós preservarmos esse maior bem que nós temos, que é a nossa família. A Bíblia não fala que os nossos filhos são herança do Senhor. Herança é riqueza, não é? É um bem que você tem, vamos preservar esse bem. Fazer tudo por esse bem, que é o maior patrimônio que nós temos. Amém ou não amém? Olha essa revista, por favor, mais uma vez. Uma prosperidade baseada no ser. Eu vou acelerar um pouquinho. 10 e 20. Jó, portanto, possui um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Está vendo aí? É o contexto da revista hoje. Ensinar isso para nós. Uma boa relação harmoniosa entre ele, Jó, sua família, seus negócios, sobretudo Deus. Não é uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Lá fora é o ter. Mas nós em Cristo Jesus, em Deus, é o ser. Eu quero, irmão, ser feliz. Eu quero ser abençoado. Eu quero ter muito sono. Eu quero ser uma pessoa tranquila. Eu quero ter alguns bens, quero sim. Mas a minha prioridade é não ser. A minha prioridade é ser salvo em Cristo Jesus. A minha prioridade é ser morador do céu. A minha prioridade é ser seu amigo. A minha prioridade é ser uma pessoa harmoniosa. A minha prioridade é ser e não no ter. A gente pode querer ter? Sim, claro que pode. Eu quero ter muita coisa, irmão. Mas lá em casa, de vez em quando a Lana vem com uma listinha, né? Eu já estou desde março em casa, né? E todo dia tem uma listinha, né? Olha, eu posso ter, tem sempre um ter, né? Aí eu falei, eu vi uma regra lá, né? O Supremo vai ter para os caras com uma regra. Olha, se der, deu. Se não der, não deu. Bem reto, né? Bem corto. Filha, não deu.
Pai, mas eu quero essa sorveteria. Vamos lá, pega lá um pouquinho lá. Tem moeda? Tem. Quanto tem? Tem 5 reais. Então vamos lá. Deu. Pai, eu quero hoje comer hambúrguer. Quanto é que tem lá? Não dá hambúrguer? Não. Então não deu. Mas é a realidade. A criança, pelo menos lá em casa, ela não está com 10 anos. Ela tem que entender o seguinte: primeiro, valorizar o dinheiro. Segundo, nem tudo que quer pode. Semana retrasada, estou com essa prática lá em casa agora. Eu vou no mercado cristal, às vezes fazer compra para pizza, comprar alguma coisa lá. E o que eu faço? Eu levo a Ana. Vamos lá comigo. Vamos lá, pega o dinheiro aí, deixa o dinheiro com ela. Ó, como é que pediu isso? Quanto é que é? 9,50. Arredonda para 10. Quanto é que é isso aqui? 5 reais. Quanto é que é isso aqui? 3. Vai somando. Esse aqui é 10. É. 10 mais 5. 15. Esse aqui é 3. 15 mais 3. 18. Toma aqui. Isso aqui é o quê? Para 20 reais. Quanto é que é? Quanto é que deu tudo? 18. Quanto é que tem aqui? 20. A moça vai te dar conta de novo? É aquele silêncio, né? A calculadora funcionando. 2 reais. Beleza, vamos no caixa. Aí eu fico distante lá. Vai você, pode ir. Agora é contigo. Eu só vou sacar aqui, vou botar na bolsa. Ficar acompanhando. Para quê? Valorizar. Valorizar o que tem. É isso que nós temos que ensinar nossos filhos. Não é? Valorizar. Claro, a gente vai ter coisas, mas acima disso é ser. Valorizar o ser, a pessoa, valorizar eu, valorizar aquilo que eu tenho dentro de mim. O ter é exterior, o ser é interior. Não adianta você ter um carro que custa 100 mil reais, mas dentro dele não ser uma pessoa feliz. Não adianta você ter um carro de 200 mil reais, blindado, mas dentro dele você está sem segurança, sem alegria, sem temor do Senhor. Alguém pode dizer amém? Já estou encerrando. Tópico 3 da sua revista, por favor. Para nós encerrarmos. Um homem de profunda piedade pessoal. Um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquete de casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comer e beber com ele. Jó 4. O ambiente escrito aqui é de família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida. De forma alguma, o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Olha que bonito aqui, né? O autor do livro ele traz para nós o seguinte: no contexto da família de Jó, havia harmonia, havia paz, havia um bom relacionamento de parentes, entre irmãos, entre os rapazes e as moças. Eles festejavam juntos, comemoravam juntos, faziam aniversário de 15 anos juntos, não é? Comemoravam seus aniversários juntos. No final de semana comiam lasanha junto na casa do papai. Olha que bacana. Jó, eu vou dizer isso, tem que dizer, irmãos, isso é uma riqueza. Se tem algo, uma riqueza que nós possuímos na nossa vida, é ter uma família harmoniosa, ter uma família alegre, ter uma família feliz. Lá em casa, nós temos a prática dominical. Todo mundo almoça domingo na mesa junto. A Alessandra puxa o meu erro. Vem pra mesa. Pá. Às vezes tanta coisa, né? Corre aqui, né? Pá. Senta no. Aí ela bota a mesa lá, arroz, feijão, bota tudo lá. Senta. Irmãos, até que é bom, irmãos. Aquele olho no olho na hora do almoço, né? Aquela conversa interpessoal, né? Entre pais, filhos e esposa, sentar à mesa, né? A roda da sua mesa, não é? Faz bem isso. Jó desfrutava dessa riqueza. Jó desfrutava dessa maravilha. Os seus filhos tinham harmonia, festejavam entre eles. E o autor da revista ele encerra só dizendo o seguinte:
Eram confraternizações feitas em ambiente familiar. Ô glória! Parece até a pizza da Alessandra. Receita caseira e familiar. Receita de família. Não é? Até porque, irmãos, a sociedade entende que a palavra família é coisa boa. Você botar família no meio do comercial, sabe que é coisa boa? Você bota assim, restaurante com ambiente familiar. Não é? Ambiente família. Eu creio que você já passou por isso. Né? Você vai almoçar em algum lugar com a tua família, a primeira coisa que você olha é assim. O ambiente não está bom. Vamos dar uma olhadinha ali? Não é? Você olha assim, porque você procura que é um ambiente familiar, um ambiente de família. E quando você fala de ambiente de família, você tem que ter um ambiente de quê? De harmonia. Jó tinha essa riqueza. Os seus filhos, a sua família, eram alegres, felizes e festejavam a vida. Eita glória! Aqui já dá mais de uma hora. O autor da Bíblia vai dizer o quê? Ele festejava a vida. Ei, meus irmãos, festeja a vida com a tua família. Amém. Aleluia. Festeja a vida com a tua esposa. Festeja a vida com o teu esposo. Festeja a vida com a tua família. Vai, irmão, comemora. Eu ouvi uma vez um palestrante dizer o seguinte: as menores conquistas da vida têm que ser comemoradas. Comemora. Teu filho fez aniversário, não tem dinheiro, não, aperta daqui, aperta dali, comemora. Passou no curso recebeu o diploma do curso de datilografia, comemora. Acertei com as pessoas aqui, ó. Eu fiz curso de datilografia, eu tenho diploma de curso de datilografia. Era jovem em Lopes, tem também curso de datilografia. Comemorou, né? Tem. Não, você não sabe o que é datilografia, não. Tá. Não é isso? Dedão na pausa. Isso. Eu fiz curso de digitalização. Mas antes de passar para a datilografia. Não é? Comemore, irmãos. Festeje, irmãos. Já falei aqui no Tudo da Família, eu vou repetir aqui. Não fique só trabalho, casa, igreja, casa, trabalho. Não. Pausa. Comemore. Domingo, depois da escola bíblica dominical, começa uma palavra poderosa. O pastor vai encerrar aqui de forma abençoada, irmãos. Tem uma nota de 50 no teu bolso, aí solitário, está naquele lugarzinho escondidinho ali. Castelo da tua família. Aleluia. Vai comemorar, irmão. Vai dar uma volta na praça. Pega um Uber ali, dá uma volta no shopping, irmão. Fazer o que? Eu vou olhar o shopping. Pronto. Isso. Distrai com a família, dá uma volta. Faz bem. Comemora. Teu filho tirou nota 8, comemora. Sua filha foi lá e recebeu um legal da professora, comemora. Parabéns, é isso aí, legal, bacana, muito bom. Eu chego em casa, às vezes o Alisson ministra a palavra, né? Aí eu fico só encaixando, aguardando. Quando chego em casa, Alisson, olha, tu vai me atropelar, parabéns. Muito bom, Deus te abençoe. Irmão, ouvido de mim, ele vai se sentir o quê? Estou valorizando o que é dele, não. Não é? Eu estou vendo esse garoto aqui no meu lugar, em nome de Jesus. Eu creio. Não é? Incentiva, valoriza, comemora. Não deixe, irmão. Isso faz bem, é bíblico. E vou dizer uma coisa para você: quem ganha com tudo isso é você e sua família, e o nome do Senhor glorificado. Encerra aqui, irmão. Vou juntar o tópico 2 e 3. O homem de moral e piedade. Já que o homem que possui uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua prova, ele sempre mantinha esse olho em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à família. O homem de vida consagrado. A piedade de Jó estava evidente no cuidado espiritual que ele tinha com seus filhos. Jó sempre orava com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido todo o dia de seus banquetes, enviava Jó e o santificava.
e ser levantado de madrugada, e oferecer holocausto, segundo o cruzeiro. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Como sacerdote do seu lado, Jó cumpriu o ritual de culto em favor de sua família. O levantar cedo ou de madrugada, uma expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz que ele se santificava. O vocábulo português santificado traduz o termo hebraico kedash, que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora, uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. Jó ele pedia pela sua família. Jó ele orava pela sua família. Jó ele sacrificava pela sua família. Jó ele tinha um entendimento que ele era o sacerdote da sua família. Apesar de ser um período patriarcal, apesar de ser um período Abraão, ele já tinha isso mesmo, de sacrificar ao Senhor, e adorar ao Senhor, e interceder pela sua família, pelos seus filhos. Eu falei aqui no culto da família que nós somos sacerdotes do nosso lar. Nós somos responsáveis pela vida espiritual do nosso lar. Eu tenho a Lana e tenho o Alisson, são meus filhos, minha cria. Eu tenho responsabilidade sobre eles, não só como pai, mas tenho responsabilidade sobre eles como sacerdote da minha casa. Eu tenho que orar por eles, eu tenho que instruir eles, eu tenho que aconselhar eles, tenho que mostrar o caminho do Senhor. Quando a Bíblia fala, instrui a criança no caminho que deve andar, ele está querendo dizer, eu tenho a responsabilidade de instruir, ensinar, exortar e mostrar o caminho e ao mesmo tempo andar por esse caminho. Até porque a maior forma de ensinar não é somente o falar, é somente ser exemplo. Se meu filho vê que eu sou sacerdote, que eu prego a palavra, que tenho vida devotado ao Senhor, de oração, de busca, ele vai entender que isso é bom. Ele vai entender que ele vai passar pelo mesmo caminho, vai querer fazer o mesmo caminho. É assim mesmo na nossa casa. Sejamos sacerdotes do nosso lar. Viemos sacrificar ao Senhor pelos nossos filhos, cultuar ao Senhor pelos nossos filhos, pedir pelos nossos filhos. E quando fala contexto de filho de Jó, ele está falando de um contexto geral de família. Busquemos a Deus pela nossa casa. Busquemos a Deus pela nossa família. Instruamos a nossa casa no temor do Senhor. Amém. Quando você sai da sua casa e vem para a escola dominical trazendo os seus filhos, você está sendo sacerdote do lar. Você está ensinando ele o caminho do Senhor, o temor do Senhor, a estar na presença do Senhor. Uma palavra que eu deixo para a igreja nessa manhã: não abra mão do seu lar. Por mais que possa ter uma situação divergente, circunstâncias difíceis dentro da sua casa, não abra mão. Lute pela sua família. Priorize a sua família. Priorize o seu casamento. Priorize a harmonia do seu lar. Porque o maior bem que você tem, o maior bem que você tem, nesses bens materiais, é a sua casa, é a sua família, é os seus filhos. Se você tem alegria no seu lar, as demais coisas você terá alegria. Se você tem alegria no seu casamento, as demais coisas você vai ter alegria. Se você temer ao Senhor, se afastar do mal, as demais coisas você vai ter alegria. Se você priorizar a Deus e afastar do mal, as demais coisas você vai ter alegria. Vai ter alegria na tua casa, vai ter alegria no teu filho, vai ter alegria no teu casamento. E é através de você o nome do Senhor vai ser glorificado. Você entendeu essa palavra nesta manhã? Deus abençoe a todos. Aplauda esse Deus Todo-Poderoso.